Estudo bíblico Gênesis 31. Jacó retorna a Canaã. O rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Finalmente, o relacionamento entre o tio e o sobrinho, sogro e genro, chegou ao final. Jacó percebeu que Labão e seus filhos eram-lhe hostis por causa do seu sucesso e riqueza. Além disso, já possuía riqueza e propriedades suficientes para satisfazê-lo, pois Deus havia cumprido a promessa que lhe fizera. Capítulo 28, verso 15. Assim, quando recebeu ordem do Deus de Betel para se pôr a caminho, sabia que já era hora de voltar para casa. 20 anos tinham se passado, durante os quais sua mãe havia morrido. Era hora de partir. Jacó explicou sua decisão às suas esposas, dizendo-lhes como o anjo de Deus lhe falara em sonho e o encorajara em seu propósito. O anjo se identificou com aquele que apareceu a Jacó em Betel. Era realmente o próprio Jeová. Lia e Raquel apoiaram fortemente a decisão de Jacó. Elas conheciam seu pai e tinham perdido o amor e o respeito por ele. Lembraram-se que recebera 14 anos de trabalho de Jacó, sem lhes dar a parte que uma noiva tinha direito de receber. Não nos considera ele como estrangeiras? Disseram, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Verso 15. Jacó aprontou seus rebanhos, gado, filhos e propriedades para a longa viagem, e aguardou que Labão saísse para a tosquia. Enquanto isso, Raquel providenciou que Jacó pudesse reclamar uma boa parte dos direitos hereditários, levando consigo os ídolos do lar, altamente valorizados e estimados por Labão. Evidentemente, Raquel não aprendera a confiar em Jeová para suprimento de suas necessidades. Ao contrário de Sara e Rebeca, que haviam adotado o Deus dos patriarcas quando foram para a terra prometida, Raquel não desistiu dos seus ídolos pagãos. Dali a pouco, Jacó e sua família partiram de Harã, atravessaram o Eufrates e viajaram o mais rapidamente possível na direção de Canaã. Seu destino imediato eram as montanhas de Gileade, no lado oriental do rio Jordão. Depois de 3 dias, Labão ficou sabendo da fuga. Ele logo conseguiu organizar seus homens para a perseguição e pôs-se a caminho para os encontrar. Embora fosse uma viagem de 480 quilômetros, Labão conseguiu alcançar o grupo fugitivo nas montanhas de Gileade. No caminho, ele recebeu uma estranha mensagem de Deus, uma ordem de abster-se de fazer qualquer pressão contra Jacó. Mas Labão não poderia ser detido por visitações divinas. Deu início ao seu protesto, expressando grande desespero ao ver suas filhas e netos arrastados para fora de sua casa sem as devidas despedidas. De repente fez a pergunta: por que me furtaste os meus deuses? Evidentemente, Labão estava mais preocupado com as imagens valiosas do que com a família de Jacó. Uma busca mostrou-se infrutífera, e os pequenos deuses não foram achados, porque Raquel os escondera na cesta de vime que fazia parte da sela sobre o qual estava assentada. Esta sela de um camelo, verso 34, proporcionava às senhoras do Oriente um pouco de conforto durante as viagens. Os 2 homens fizeram um acordo, ratificando e comemorando o acontecimento com o levantamento de uma coluna de pedras no alto da colina. A coluna constitui o que foi chamado de Mispa, ou posto de observação, de onde um observador podia ver toda a terra em ambas as direções. Indicava suspeitas e falta de confiança. Ao levantar essa coluna, os homens queriam dizer que estavam convidando Jeová para se assentar ali e observar as 2 pessoas nas quais não se podia confiar. Deus tinha de ser um sentinela para vigiar Labão e Jacó.
na esperança de que a luta fosse evitada. Sua separação de Labão, capítulo 31, verso 49, deu origem à linda bênção de Mispá, hoje tão largamente usada. Vigie o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos separados um do outro. Jacó foi obrigado a prometer que trataria as filhas de Labão com bondade e consideração, e jamais uma deveria prejudicar a outra.